Olá, povo de Deus, mais uma vez com vocês, pastor Daniel Bogé. Estou aqui mais uma vez para meditar com você em mais um texto da palavra de Deus, em mais uma porção da palavra do Senhor Jesus. Desta vez eu quero meditar com você em João capítulo de número 3 e o versículo de número 16. É um texto bem conhecido, mas antes de eu trazer essa palavra, eu quero pedir a você que se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva, compartilhe com um amigo, para que essa pessoa também venha receber uma palavra de Deus, para que essa pessoa venha receber esse vídeo, me ajude. Quero nesse momento meditar com você, tá? A Bíblia Sagrada diz assim, João 3:16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados e queridos, eu entendo nesse texto sagrado sobre o amor de Deus para com o ser humano. O amor de Deus para conosco é tão grande, é tão profundo, que Ele arquitetou um projeto para trazer esse ser que Ele criou aos planos dele. O amor ao mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. Quando eu falo do amor de Deus, eu falo do propósito de Deus. Quando eu falo do amor de Deus, eu falo da misericórdia dele para com as nossas, para com nós, para conosco. Quero nessa noite falar, Deus, depois que ele arquiteta o projeto para trazer o homem de volta para os seus caminhos, após o homem desobedecer a sua palavra, após o ser humano desobedecer uma aliança, ter quebrado lá no Éden com Adão, Deus arquiteta agora a trazer o homem de volta para os seus planos. E a primeira coisa nesse projeto, Deus ama o ser humano. Só que o amor de Deus é o amor ágape, é um amor incomparável, é um amor incalculável, o amor ágape. O amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens e o mundo. Em 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo de número 4, diz da seguinte maneira: que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Se existe uma coisa que Deus ama, é quando o ser humano tenta descobrir a verdade sobre Deus. Quando o homem tenta descobrir o propósito de Deus para o ser humano. O amor de Deus é tão grande, tão poderoso, que é capaz de salvar o mundo inteiro. Depende só do seu arrependimento, depende só da sua declaração de fé, para Deus trazer o homem de volta para os planos da salvação. Esse foi o primeiro passo do projeto de Deus para resgatar o homem do pecado. O que foi, pastor Daniel? O amor de Deus. Ele te amou, independentemente do que você faça, independentemente do que você prepare. O amor de Deus é tão grande que é capaz de perdoar as tuas falhas, os teus erros, e fazer uma nova aliança com Cristo, fazer um novo compromisso com Cristo,
para que você venha a ter uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira coisa, Deus amor. A segunda coisa que eu aprendo nesse versículo é que Deus, quando Ele amou, Ele doou algo para resgatar o homem, e Ele deu o melhor que Ele tinha. O que foi, pastor Daniel? Deus, Ele deu o seu filho, o seu único filho, como oferenda na cruz pelos nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus, não foi algo que Ele foi obrigado a fazer. Entenda que isso não foi obrigado a forçar, isso não foi um contra a vontade. Ele deu, Ele se ofereceu para resgatar o homem de volta, para trazer de volta o plano de Deus para a humanidade. Sabemos que todo erro ele tem um preço. A morte é o preço da desobediência do ser humano. O homem, o ser humano, era para ser infinito. Deus criou o ser humano para ser infinito, mas por causa do pecado, por causa da desobediência do homem, ele recebe o salário, que é o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, que não quer nada de nós, a única coisa que Deus exige é uma aliança, é uma fidelidade, é um compromisso mais detalhado com Deus. O ser humano precisa reconhecer que sem Deus ele não chega a lugar nenhum. Sem Deus ele não vai a lugar nenhum. Sem Deus o homem não tem vida própria. Sem Deus o ser humano é como uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. E esse vento é o pecado. Esse vento é o inimigo que traz o ser humano a ser escravo por causa da desobediência para com Deus. Em João capítulo 4, versículo 10, diz da seguinte maneira: Jesus respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Deus, e que é o que diz, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Qual é o dom de Deus, irmãos? Amigos que nos ouvem, o dom de Deus é a vida eterna. O dom de Deus é a vida abundante com Cristo. O dom de Deus é uma vida cheia de santidade diante da presença do Senhor Jesus Cristo. E a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto sagrado é que Deus exige de nós somente que nós creiamos nas promessas de Deus, que nós creiamos na sua palavra. Inclui 3 elementos principais. Primeiro, plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. Não existe um intercessor além do Filho de Deus. Não existe Maria, não existe Pedro, não existe Joaquim, não existe João, não existe, não. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Entendeu? Quando o ser humano acredita nisso, quando o ser humano crê dessa forma, ele passa a entender o plano da salvação de Deus para com o ser humano. Letra C, comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele. Quando você crê em Cristo, você traz uma dedicação e uma obediência ao seu Deus. Quando você passa a obedecer, quando você passa a ter comunhão. O que é a comunhão? É um relacionamento mais sério com Cristo.
é um relacionamento mais próximo de Cristo, que é através da oração, da leitura da Bíblia, através do jejum, que essa comunhão vai te trazer aproximação de Deus, vai te trazer obediência a Ele. Em João capítulo de número 15, o versículo 1 ao 10, diz assim, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tirar, é limpada. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra, vós tenho falado. Ei, quando você começa a priorizar a Deus no teu trabalho, na tua vida, na tua casa, na tua família, quando você prioriza a Deus, você começa a entender, você começa a trazer e entrar no plano de Deus para a salvação da tua alma e da tua vida. Entenda, meus queridos, Deus, Ele não depende de nós para nada. Deus, Ele não depende nem de mim, nem de você para nada. É nós que dependemos de Deus para respirar, para ver, para enxergar, para andar, para se locomover, para tudo. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. Nós somos dependentes do perdão de Deus. Deus, para Ele ser Deus, Ele não depende do ser humano. Entenda isso. Nós que somos carentes, nós que somos necessitados do amor de Deus. Escute, João capítulo 14, o versículo de número 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama. Esse é a única prova que nós, ser humano, tem que mostrar. É quando nós obedece os mandamentos da palavra de Deus. É quando nós vive uma vida de comunhão com Deus. Estamos provando para o mundo e para Deus que nós somos dignos do perdão de Deus, que nós somos dignos da vontade de Deus, que nós estamos encaixando no plano de Deus para a salvação. O plano de Deus quer que todos se salvem. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Nem adianta você dizer que Deus se manifesta na tua vida se você não obedece a Deus, se você não obedece a palavra de Deus. Esse é o primeiro passo. Para haver uma comunhão, tem que ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento traz confiança. Esse relacionamento traz vida íntima com o seu Criador. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, é impossível de nós alcançar a vida eterna. Letra C. Plena confiança em Cristo, de que Ele é capaz e também quer conduzir o crente à salvação final e à comunhão com Deus no céu. Quando nós somos convictos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, quando nós declara uma obediência a Deus, quando nós vive uma vida de dedicação a Deus, entendemos. O mundo entende, Deus entende que nós somos
estamos tentando viver uma vida de transformação para nós alcançarmos a nossa morada no céu. A quarta coisa que eu aprendo com isso: parecer é a quase sempre esquecida palavra em João 3,16. Ele não se refere à morte física, mas à pavorosa realidade do castigo eterno, o inferno. Entenda, meu amigo, existe somente dois caminhos: o céu ou o inferno. Existe somente duas portas. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que o propósito de Deus para o ser humano é oferecer o melhor. O propósito de Deus para o ser humano é oferecer paz. Mas o ser humano, em sua desobediência com Deus, está caminhando a passos largos para o inferno. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi preparado para o ser humano. Mas o ser humano está querendo e caminhando a passos largos para onde ele não foi chamado, para onde ele não foi feito para ir. Só mais uma opinião, só mais uma coisa que eu aprendo aqui nesse texto sagrado: vida eterna é a dádiva de Deus outorgada ao homem quando este nasce de novo. Eterna, quando esse nasce de novo, eterna expressão, não somente a perpetualidade da vida nova ou de uma nova vida, mas também a qualidade desta vida como a de Deus, uma vida de liberta, uma vida que liberta o homem do poder do pecado de Satanás e que afasta daquilo que é impuramente terreno, para que ele conheça a Deus. Amigos, irmãos que me estão ouvindo e assistindo esse vídeo, tire um tempo para você conhecer o seu Criador, conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus que é amor, que é paz, que é alegria, mas esse Deus que também é juízo e é fogo consumidor. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa e a tua família. Jesus te ama, que foi capaz de dar o único filho para morrer por você. Que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.